Muito bem, estamos de volta com mais um vídeo para você que está aprendendo PHP e o MySQL no nosso projeto de cadastro de cliente. Hoje nós vamos fazer uma forma de deletar um registro de dentro do banco de dados. A gente tem aqui a nossa pesquisa, ó. Maria, achou Maria Antônia, Maria da Silva e Maria José. Então, se a gente quiser deletar um registro desse, como que a gente faz, né? Como que nós vamos fazer para poder deletar? Então, a aula de hoje é sobre como deletar. E esse processo ele serve para qualquer desenvolvimento de PHP que você estiver fazendo, não somente esse do cadastro, ok? Então, o que a gente precisa? Nós temos aqui o arquivo de busca, ó, busca.php, aonde a gente pesquisou a Maria, ok? Se você está acompanhando o projeto, eu até criei aí uma playlist no canal para você acompanhar vídeo a vídeo, ok? Então nós criamos esse arquivo aqui, ó, de busca, que é esse que está visualizando. Então abre aí o seu arquivo de busca.php. A gente vem aqui, ó, depois do onde está escrito aqui linha nome, dá mais um enter. E aí nós vamos fazer o seguinte, nós temos que criar um link. Nós temos que criar um link para poder enviar a informação para um outro arquivo, que no caso vai ser o deletar.php. Então vamos colocar aqui as informações. A gente precisa exibir o ID do registro, ou seja, o número daquele registro, ok? Por exemplo, a gente tem aqui a Maria Antônia, Maria da Silva, a gente não sabe qual que é o ID dela, então a gente vai fazer isso agora. Vem aqui, a gente dá um eco para poder exibir e vamos abrir aqui um coloca href igual deletar, a gente não tem esse arquivo ainda, mas já coloca ele, deletar, interrogação. Na interrogação a gente vai levar o nome do campo ID, que é igual. Agora sim, a gente vai concatenar aqui, vai trazer a linha, do ID. Você não está entendendo muito bem porque você está começando, não se preocupe que eu vou explicar tudinho para não ter dúvida. E aqui a gente coloca o nome deletar e aqui a gente fecha o nosso da onde nós criamos um link. Então essa é a instrução nova aqui, ó. Opa, aqui é ponto e vírgula. Esse a gente está criando um link aonde ele vai trazer aqui o ID, ó. Aqui a gente não trouxe o nome, então essa próxima linha aqui do lado dele vai trazer o ID. O que é o ID? O ID é o número do cadastro, do registro 1, registro 2, registro 3, de acordo com o registro, ok? Deixa ele abrir aqui, vou abrir aqui o nosso cadastro 1DB, tabela cliente. Então ele vai pegar esse registro aqui, ó, o ID, ok? Vamos atualizar aqui e agora vamos fazer a pesquisa da Maria de novo. Ó, tá vendo aqui? Já apareceu deletar, ó. Quando a gente coloca o mouse aqui em cima do deletar, aqui embaixo aparece o número do ID, ó, ID7, ID6, ID5, de acordo com o cadastro que nós temos aqui dentro do banco de dados. Então o que vai acontecer? Ao clicar nesse arquivo aqui, ó, ao clicar nesse nome aqui da Maria, nessa parte aqui, nessa parte aqui do deletar, ele vai enviar o número, através do método get. Já vou explicar. Deixa eu clicar aqui, vai dar um erro que a gente não tem um arquivo ainda. Ó, not found, ou seja, não foi encontrado. Mas veja aqui, ó, nessa linha, o que ele levou? Ele está levando o ID5.
Vamos pegar um outro exemplo aqui, ó, levando o ID 6. Então ele leva através do get para o deletar. A gente não tem o arquivo deletar ainda, tá vendo aqui nessa lateral? A gente não tem ainda o arquivo deletar. Só que a gente já referenciou ele aqui. Então vamos criar o nosso arquivo de deletar. Vem aqui em New File, novo arquivo, Ctrl S. Vamos colocar o nome dele de deletar. Deletar.php. Muito bem, tá aqui o nosso deletar, a gente não tem nada nele. O que nós vamos precisar nele? Para a gente poder deletar um registro, nós vamos precisar fazer uma conexão com o banco de dados e também com a tabela. Para isso nós vamos referenciar aqui, ó, esse arquivo config.php, que tem as informações do banco de dados. Nós vamos colocar ele aqui no deletar.php. Então a gente vem aqui, abre o PHP, escreve include once, inclui uma vez qual arquivo? config.php. Ou seja, eu estou mandando ele ler o arquivo dentro do deletar. Olha que interessante. E aqui eu fecho essa instrução de PHP. Agora vamos abrir mais uma instrução de PHP para a gente trazer a nossa informação quando é enviada. Aqui a gente vai, deixa eu fechar logo aqui. Então aqui a gente precisa a gente vai precisar pegar o ID, né? Deixa eu ver aqui. Aqui ele está enviando o ID. Então nós vamos precisar pegar o ID. A gente vai criar uma variável ID que é igual a get. E o que ele vai pegar do get? Ele vai pegar o ID, o número. Por exemplo, aqui enviou 5, então ele pega 5 aqui e armazena o 5 aqui no ID. Ok? Essa é a lógica. Agora vamos criar mais uma variável chamada SQL. SQL é igual a delete from, deleta de tabela cliente, que é o nome da nossa tabela. Aqui, ó, TB cliente, deleta da tabela cliente, o where, onde o ID é igual ao ID que a gente traz da variável ID. Ok? Parece meio complicado, mas conforme você vai aprendendo, você vai ver que é super fácil. Você volta o vídeo, se a explicação fica muito rápida, você volta o vídeo para você ver várias vezes e você se acostumar. Você vai usar muito esses comandos, ok? Então recebe o número aqui, depois de ser enviado. Aqui, ó, depois de ser enviado aqui pelo método get, recebe aqui e armazena aqui dentro do ID, que é o mesmo que vai estar aqui, ok? Tudo bem, fechei essa linha e agora a gente vai dar aqui um if para fazer uma confirmação. Aqui vamos executar o MySQLi Query. O que é MySQLi Query? Na verdade, ele é o comando que executa essa linha de comando aqui. Por exemplo, o fato de eu escrever essa linha de comando, ele não executa. Eu apenas escrevi a linha de comando. Ele não executa. Quando eu coloco MySQL Query, ele vai executar a linha de comando. Eu já vou colocar aqui, ó, a com. O que é a com? De conexão, que a gente trouxe para cá através do include once. Muito bem explicado, muito simples, fácil de entender. Se você achar que é complicado, você volta o vídeo e vai revendo várias vezes, que você vai aprender de uma forma muito simples.
Então, aqui ó, um if, o if quer dizer se. Se MySQL query executa com, tá ok. Executa esse comando aqui, está ok. O que é que eu tenho que fazer? Já executou? Eu vou dar um hidden. Vou dar um hidden aqui e vou dar um location. O que é o location? O location é a locação, ou seja, para onde que ele vai. Executou esse comando aqui, deu ok. Para onde que eu envio agora o código? Ou seja, para onde eu vou enviar a página? Já deletou. Qual é a próxima ação? A ação vai ser add. Ou seja, vai lá para o arquivo addtbc.php. Ou seja, volta aqui. Vou mostrar aqui. Esse é o nosso arquivo addtbc. Ou seja, excluiu, volta para esse arquivo. Essa é a explicação aqui, ó. Dá um header, location, volta, né? Direciona, na verdade é um direcionamento, direciona para este arquivo. É simplesmente assim. E agora, aí vamos supor que deu algum erro. Por exemplo, você escreveu o nome da tabela errado, ou não fez uma conexão com o banco de dados. A gente precisa apresentar um erro nesse caso. Então aqui a gente vem else. Else quer dizer e se. Se esse daqui é se, executou a com e executou o SQL, esse comando aqui, deu tudo ok, redireciona para cá, para esse arquivo, então aqui o código acaba. Se ele der erro, o código continua. Ó, e se? Quer dizer, se não. Se foi ok, beleza. Se não, o que a gente vai fazer? A gente apresenta um erro. Coloca uma mensagem de erro dizendo, deu erro. Somente isso. Agora vamos fazer o teste para ver se o código está funcionando perfeitamente. E nós vamos fazer um esquema também de gerar um erro para você ver essa parte aqui funcionando. Vamos pesquisar aqui Maria. A gente só tem mais a cadastro de Maria aqui, ó, no nosso banco de dados. Vamos deletar o ID 5. Se no seu banco de dados é outro tipo de ID, não tem problema. Você segue esses comandos aqui. O importante vai ser deletar. Pode ser outro número seu. O ID1, ID2, não tem problema. Tá vendo aqui, ó, ID5, ID6, ID7. Vamos deletar aqui a Maria Antônia. Pronto, já deletou. Porque ele direcionou para esse arquivo. Agora vamos atualizar aqui a tabela para ver se esse D5 aqui, a Maria Antônia, já sumiu da nossa tabela. Pronto, já sumiu. Tá vendo? O ID5 já sumiu. Agora vamos provocar um erro para você ver como ele vem para cá. Se executou, como executou, jogou para esse arquivo o redirecionamento. Redirecionou para, depois que executou esse código, redirecionou. Deu erro, ele vai parar aqui, ó. Vamos criar então um erro. O nome da nossa tabela é TB clientes no plural. Eu vou tirar aqui e deixar no singular para a gente gerar um erro. Vamos agora deletar, procurar aqui Maria. Ó, tem Maria da Silva e Maria José. Vamos deletar aqui o ID 16, o ID 6. Deletar, deu erro, ó. E não deletou, tá vendo? O ID 6, vamos ver aqui no banco de dados se o ID 6 está aqui, ó, ainda está aqui, porque não conseguiu deletar, ou seja, ele não passou por aqui. Ele encontrou aqui o erro e já pulou para essa linha daqui. Então, se você vai usar muito isso na programação, essa parte do if e do else. Se executa uma operação, determina o que vai fazer da próxima vez. Deu erro, ou é uma coisa ou é outra, ou funciona ou não funciona. Então por isso que a gente precisa também desse else aqui para poder apresentar o erro. Por quê? Imagina que
né, como aconteceu aqui, a gente escreveu errado e a gente não tem uma mensagem de erro, fica difícil de saber aonde que está o erro. E a gente tem aqui também o config.php, que é esse arquivo aqui, ó. Se existe alguma coisa errada aqui, por exemplo, a senha foi colocada errada, o dbname, o nome do banco de dados, alguma coisa. Então, quando a gente for deletar, vai dar um erro. Então, a gente tem que parar o código, dizendo aqui, ó, deu erro, e a gente procurar onde que está o erro. Ok? Então, vamos deletar agora a Maria José, que é o ID 7. Está aparecendo aqui embaixo, ó. Pronto, já deletou. Vamos atualizar aqui a nossa tabela. Ó, já deletou. Então, o arquivo de deletar já está pronto. O que a gente precisou fazer? Colocar mais uma linha aqui, essa linha no busca.php, e criamos também esse deletar.php que já está funcionando. No próximo vídeo nós vamos criar uma instrução. Nós vamos criar uma instrução, deixa eu botar aqui Maria. A gente vai criar uma instrução aqui que vai ser editar, ou seja, se a gente quiser, vamos dizer que o nome da Maria não é Maria da Silva, é Maria Oliveira. Então a gente precisa alterar. Como é que a gente vai fazer para alterar esse nome aqui? Então nós vamos criar uma função para poder alterar o nome, mas isso vai ser no próximo vídeo. Se você está gostando dessas videoaulas, você está acompanhando, não se inscreveu ainda, se inscreve no canal. Se tiver algum comentário, comenta, ok? E até a próxima. Deixa o like aí, valeu!